Era uma manhã fria e úmida de segunda-feira, 3 de novembro de 2008. O céu sobre Curitiba amanhecera coberto por um véu cinzento, e uma garoa fina lavava as ruas do centro. Dentro da rodoviária municipal, o som metálico das malas sendo arrastadas se misturava aos anúncios de embarque. O relógio marcava pouco depois das 6:30 da manhã, quando um funcionário da limpeza percebeu algo fora do comum. Perto de uma das escadas que levavam ao subsolo, uma mala de viagem de cor vinho estava encostada contra a parede. Era pequena, do tipo usado para bagagem de mão. Nada chamativo, exceto pelo fato de estar cuidadosamente fechada com fita adesiva em volta de todo o zíper, como se alguém quisesse garantir que não fosse aberta facilmente. O funcionário passou várias vezes por ali, varrendo o chão e recolhendo lixo, mas ninguém se aproximava da mala. A princípio, pensou que algum passageiro a tivesse esquecido. Algo comum em uma rodoviária. Mas conforme as horas passaram, um incômodo começou a crescer. O volume parecia leve demais para conter roupas, e havia um leve cheiro estranho, quase imperceptível no ar frio da manhã. Por volta das 8 horas, ele decidiu avisar a equipe de segurança. 2 vigilantes vieram até o local. Examinaram a mala de longe, trocaram olhares e chamaram a polícia militar, seguindo o protocolo para objetos suspeitos. Pouco tempo depois, uma viatura chegou. O sargento responsável pela ocorrência pediu para isolar a área, afastando os curiosos que começavam a se aglomerar. Um silêncio inquietante tomou conta do saguão quando ele cortou a fita adesiva com um canivete e abriu o fecho metálico. O que estava ali dentro tiraria o fôlego de todos. Envolta em um cobertor infantil colorido, repousava o corpo de uma menina. Pequena, magra, cabelos castanhos claros e lisos, aparentando cerca de 9 anos de idade. Vestia uma camiseta branca e uma calça de moletom azul. Sua pele pálida e fria indicava que já estava morta há algum tempo, talvez 2 ou 3 dias. O rosto, ainda reconhecível, transmitia uma expressão serena, como se estivesse dormindo. Mas havia sinais evidentes de violência, hematomas e marcas no pescoço que sugeriam estrangulamento. Não havia nenhum documento, nem identificação, nem bilhete, nada que revelasse quem era aquela criança. Apenas uma boneca pequena, de pano, estava junto a ela, como se alguém tivesse colocado de propósito, um gesto de despedida ou de culpa. A equipe da perícia foi acionada imediatamente. O local foi isolado, as câmeras de segurança da rodoviária revisadas e a mala recolhida com todo o cuidado. Dentro dela, além do corpo e da boneca, havia apenas o cobertor e um pedaço de fita adesiva. Nada que indicasse de onde viera ou quem a deixara ali. O perito-chefe, ao examinar a cena, comentou em voz baixa: "Quem quer que tenha feito isso planejou cada detalhe." A notícia se espalhou rápido pela cidade. Em poucas horas, repórteres começaram a chegar, e a rodoviária de Curitiba se tornou cenário de uma comoção silenciosa. Era uma visão que ninguém queria ver. Uma criança, vítima de algo terrível, deixada como se fosse um objeto esquecido. A Polícia Civil assumiu a investigação e transferiu o corpo para o Instituto Médico Legal. A autópsia confirmaria o que os olhos já diziam. A menina havia sido morta por asfixia mecânica. Havia sinais de abuso e agressão. A hora da morte, segundo os legistas, teria ocorrido cerca de 36 horas antes da descoberta. Enquanto isso, investigadores começaram a vasculhar todas as denúncias de desaparecimento infantil registradas nas últimas semanas no Paraná e nos estados vizinhos. Era uma corrida contra o tempo. Cada hora contava para tentar encontrar a identidade daquela menina sem nome. O caso chocou os moradores. As manchetes dos jornais de terça-feira traziam estampada a foto borrada da mala vinho e a frase: "Menina é encontrada morta dentro de mala na rodoviária." A cidade inteira começou a se perguntar quem era ela e, principalmente, quem poderia ter feito aquilo. Nos dias seguintes, a polícia revisou imagens das câmeras de segurança, mas as gravações eram antigas, de baixa qualidade. Parte delas havia sido sobrescrita automaticamente.
Nenhum registro claro de alguém deixando a mala no local. Um policial veterano que acompanhou a investigação lembraria mais tarde. Era como se aquela criança tivesse surgido do nada e desaparecido de novo, mas dessa vez para sempre. O corpo da menina ficou no IML por dias, sem identificação. Nenhuma família apareceu para reclamar. Nenhum boletim de desaparecimento combinava exatamente com suas características. Os legistas a chamavam apenas de a menina da mala. E, enquanto o tempo passava, crescia a sensação de impotência entre os investigadores. Curiosamente, um detalhe chamaria a atenção dos peritos forenses. O nó usado para prender o cobertor era muito específico. Um tipo de amarra que sugeria algum conhecimento técnico, talvez militar, talvez de alguém acostumado a lidar com transporte ou com segurança. Além disso, traços de uma cola industrial foram encontrados nas fitas adesivas, indicando que o material poderia ter sido reutilizado de algum ambiente de trabalho. Apesar desses indícios, nenhuma pista concreta surgiu. O caso parecia um enigma completo, e o silêncio em torno da vítima o tornava ainda mais perturbador. No quarto dia, a polícia divulgou o retrato da menina reconstruído a partir de fotos e pediu ajuda da população para identificar. As linhas telefônicas da delegacia começaram a receber dezenas de ligações, mas nenhuma levava no nome certo. Enquanto a cidade seguia a rotina, uma mãe em casa via o noticiário e congelava. Reconheceu o formato do rosto, o corte de cabelo, o olhar. Era idêntica à filha que desaparecera dias antes, quando voltava da escola em Curitiba. O coração dela apertou, mas ela se recusou a acreditar até ver pessoalmente. Horas depois, ao chegar ao IML, o silêncio dela diante do corpo disse tudo. A menina tinha nome: Raquel Genofre, 9 anos de idade, estudante do 4º ano, desaparecida havia 2 dias. E assim começava uma das investigações mais longas e complexas do Estado. Um caso que ficaria sem solução por mais de uma década. Raquel Maria Lobo Genofre era uma menina como tantas outras. Tinha 9 anos, cursava o 4º ano do ensino fundamental e morava com a mãe, Regina, em um bairro tranquilo de Curitiba. Era uma criança doce, estudiosa e curiosa. Gostava de desenhar, tinha um caderno cheio de corações e pequenas histórias que inventava, e era conhecida pelos professores por sua educação e pela maneira gentil de tratar os colegas. Raquel sonhava em ser professora ou artista, ainda não sabia ao certo, mas falava disso com o entusiasmo de quem acreditava que o mundo era um lugar bom e cheio de possibilidades. Naquela primavera de 2008, a vida da menina seguia seu ritmo normal. As aulas na escola estadual Júlia Amaral de Lácio terminariam em poucas semanas, e Raquel estava animada com o fim do ano letivo. Ela gostava de caminhar até o ponto de ônibus sozinha, um trajeto curto e já conhecido. A mãe sempre a acompanhava até a esquina e esperava vê-la dobrar o quarteirão, onde ficava o ponto. O bairro, relativamente seguro, não parecia esconder ameaças. Era uma sexta-feira, 31 de outubro de 2008, o dia que marcaria para sempre a vida da família Genofre. Raquel saiu da escola por volta das 17 horas, levando sua mochila lilás e o uniforme azul claro. Alguns colegas a viram, deixando o portão e indo em direção ao ponto de ônibus. Depois disso, ninguém mais a viu. A mãe começou a se preocupar quando o tempo passou e a menina não voltou no horário de sempre. Tentou ligar para a escola, para amigas, para a avó. Nada. Ao cair da noite, o medo já era desespero. Regina registrou o boletim de ocorrência no mesmo dia, descrevendo a filha em detalhes e pedindo ajuda à polícia. Nos dias seguintes, a família colou cartazes em postes, rodoviárias e praças da cidade. As rádios locais começaram a noticiar o desaparecimento e grupos de voluntários ajudavam nas buscas. Mas nenhuma pista surgia. Era como se Raquel tivesse desaparecido no ar. Enquanto a mãe enfrentava a angústia do desconhecido, os investigadores percorriam trajetos possíveis. Conversavam com motoristas de ônibus e pedestres. Um cobrador afirmou ter visto uma menina parecida com Raquel embarcando sozinha, mas não conseguiu dizer com precisão em qual linha. Outro disse que talvez a tivesse visto na região central, perto da rodoviária. A informação parecia vaga demais,
mas se mostraria crucial dias depois. Durante o final de semana, o tempo esfriou e a garoa fina não deu trégua. No domingo à noite, Regina ainda mantinha a esperança de que a filha estivesse perdida, acolhida por alguém de bom coração. Na segunda-feira de manhã, essa esperança se desfez quando a polícia ligou pedindo que ela fosse ao Instituto Médico Legal. Raquel havia sido encontrada. A mãe não quis acreditar. A dor que se seguiu não pode ser descrita em palavras. O enterro foi discreto, cercado de amigos, familiares e vizinhos em choque. Enquanto isso, os investigadores tentavam montar o quebra-cabeça. As imagens de câmeras de segurança próximas à escola foram revisadas. Uma delas mostrava uma figura masculina andando alguns metros atrás de Raquel. Imagem borrada, sem nitidez suficiente para identificar o rosto. Ele parecia carregando uma mochila ou pasta escura. Aquilo levantou uma das primeiras hipóteses. Raquel pode ter sido seguida ao sair da escola. Com base nos exames do IML, o delegado responsável, Rubens Recalcati, afirmou à imprensa que o crime havia sido cometido por alguém com certo planejamento. A vítima apresentava sinais de ter sido mantida em cativeiro por algumas horas antes de morrer. A mala, o cobertor e a forma como o corpo foi deixado indicavam premeditação. O delegado acreditava que o autor conhecia a cidade e os arredores da rodoviária. Talvez alguém que circulasse por ali com frequência. O caso ganhava grande repercussão. Programas de televisão, jornais e rádios locais falavam sobre a menina da mala. A polícia recebeu dezenas de denúncias, muitas delas anônimas. Algumas levavam a becos sem saída, outras a suspeitos descartados por falta de provas. O DNA coletado na cena foi guardado, mas o Brasil ainda não possuía um banco genético estruturado como o de outros países. Na época, a tecnologia era incipiente, e a análise de perfis genéticos custava caro e demorava meses. Com o passar das semanas, o caso esfriou. A dor da família virou silêncio, e o silêncio, saudade. Raquel se tornou mais uma vítima de um crime sem culpado. O processo ficou arquivado, mas nunca esquecido. Regina, a mãe, transformou o luto em luta. Participou de campanhas contra a violência infantil. Deu entrevistas. Cobrou das autoridades. Em cada fala, sua voz carregava a força de quem perdeu o mais precioso e ainda assim busca justiça. Eu só quero saber quem fez isso. Só isso. Para poder respirar de novo. Disse em uma entrevista anos depois. O caso permanecia um mistério total. Nenhuma testemunha confiável, nenhuma nova pista. Mas o destino ainda guardava uma reviravolta. E ela viria mais de uma década depois. Enquanto isso, os investigadores mais jovens que assumiam o caso ao longo dos anos voltavam a folhear os arquivos, quase como um ritual. O nome Raquel Genofre se tornara símbolo de um crime sem solução. Alguns diziam que era um erro do sistema. Outros, que o assassino era inteligente demais. O que ninguém imaginava é que a chave da verdade estava guardada, silenciosa, em um pequeno tubo de ensaio no arquivo do Instituto de Criminalística. Uma amostra de DNA preservada, à espera de uma tecnologia que, anos depois, mudaria tudo. Desde o momento em que a mala vinho foi aberta na rodoviária de Curitiba, a Polícia Civil mergulhou em um trabalho exaustivo. A equipe chefiada pelo delegado Rubens Recalcati, um investigador experiente e obstinado, sabia que o caso da menina Raquel Genofre seria um dos mais delicados de sua carreira. O crime envolvia uma criança, uma cena cuidadosamente montada e praticamente nenhuma pista concreta. Era o tipo de caso que cobrava não apenas perícia, mas também paciência e intuição. Nos primeiros dias, a delegacia recebeu uma avalanche de informações. Centenas de ligações anônimas, relatos desencontrados, suspeitas improváveis. Pessoas diziam ter visto uma menina semelhante em terminais de ônibus. Outros afirmavam ter visto um homem carregando uma mala parecida nas proximidades. Algumas testemunhas foram chamadas para depor, mas nada se encaixava perfeitamente. Tudo parecia fumaça. A equipe começou a reconstruir o último dia de vida de Raquel. Com base nas informações da escola e de vizinhos,
Souberam que ela deixou o colégio por volta das 5 da tarde, caminhando sozinha. Não havia registros de ela ter chegado em casa. O trajeto era de cerca de 800 metros, percorridos em menos de 10 minutos. Isso significava que o rapto provavelmente ocorrera nesse intervalo curto de tempo. Um crime rápido, premeditado, cometido por alguém que conhecia o caminho ou que estava à espreita. A primeira linha de investigação focou em pedófilos conhecidos da região. A polícia cruzou nomes e endereços de pessoas com antecedentes de crimes sexuais contra menores. Alguns foram interrogados, outros tiveram seus álibis verificados. Nenhum se encaixava totalmente. Um suspeito em particular chamou atenção. Um homem que trabalhava próximo à escola e tinha histórico de comportamento suspeito com crianças. O problema é que, na época, não havia provas físicas que o ligassem à cena do crime. Sem DNA, sem testemunhas, sem imagens claras, o caso empacava. O IML, por sua vez, fazia o máximo com o que tinha. A perícia encontrou fragmentos de fios de cabelo e pequenas amostras de material genético sob as unhas de Raquel. Eram vestígios valiosos, mas insuficientes para determinar o agressor sem um banco de dados de comparação. Esses materiais seriam cuidadosamente preservados e se tornariam, anos depois, a chave para a reviravolta. Nos meses seguintes, novas hipóteses surgiram. Uma delas era de que o assassino poderia ser um caminhoneiro ou alguém que circulava constantemente pela rodoviária, usando o local como ponto de passagem. Outra teoria apontava para a possibilidade de o crime ter ocorrido em outro ponto da cidade, com o corpo sendo deixado ali para despistar a polícia. As duas hipóteses pareciam plausíveis, mas igualmente difíceis de comprovar. Enquanto isso, a imprensa não deixava o caso sair dos holofotes. Programas policiais exploravam a tragédia diariamente, exibindo fotos da menina e cobrando respostas das autoridades. O nome Raquel Genofre se espalhou pelo país. O público se comovia, mas também pressionava. Recalcati sabia que a pressão era um peso perigoso. Ela podia acelerar a investigação, mas também gerar erros. Entre as pistas recebidas, uma chamou atenção em particular. Um homem telefonou dizendo que vira uma criança semelhante a Raquel sendo colocada à força em um carro escuro na sexta-feira do desaparecimento, próximo a uma praça não muito distante da escola. Ele descreveu o veículo, um sedã preto, e o motorista, um homem de cerca de 40 anos, calvo, usando uma jaqueta de couro. A equipe vasculhou as câmeras da região, mas nenhuma imagem confirmava a história. Ainda assim, a descrição foi usada para montar um retrato falado, divulgado à imprensa. Nas semanas seguintes, dezenas de pessoas afirmaram reconhecer o rosto, o que gerou um novo problema. Mais de 200 suspeitos potenciais, todos parecidos o bastante para confundir qualquer investigador. Enquanto as denúncias se multiplicavam, a investigação começou a patinar. Houve um momento em que se acreditou que o crime poderia estar ligado a uma rede de pedofilia que operava em fóruns da internet, mas essa linha acabou descartada por falta de evidências. O delegado Recalcati chegou a afirmar, em entrevista à Gazeta do Povo, o assassino de Raquel é alguém frio, calculista, um predador que planejou cada detalhe. Mas não é um gênio, ele cometeu erros, e nós vamos encontrá-los. O tempo, porém, foi o maior inimigo. A cada mês sem respostas, as chances de resolução diminuíam. A comoção pública foi dando lugar à frustração. A mãe de Raquel, Regina, continuava aparecendo em eventos e entrevistas, implorando para que o caso não fosse esquecido. O retrato da menina, sorrindo com o uniforme escolar, tornara-se símbolo de um país em que crimes contra crianças raramente terminavam em justiça. Em 2009, uma nova equipe assumiu o caso. Eles revisaram todas as provas, refizeram perícias, ouviram novamente dezenas de testemunhas. Nada de novo. O crime parecia uma sombra, sempre presente, mas impossível de agarrar. Com o passar dos anos, o caso foi perdendo espaço nas manchetes, até ser finalmente arquivado provisoriamente. Era o destino de quase todo cold case. Silêncio. Mas, mesmo no esquecimento,
algo permanecia vivo: as amostras genéticas guardadas no laboratório. Em 2010, o Brasil começava lentamente a implementar bancos de DNA em nível nacional. No Paraná, técnicos começaram a digitalizar perfis de criminosos condenados. As amostras do caso Raquel Genofre foram incluídas nesse banco, ainda que sem correspondência. Os anos passaram: 2011, 2015, 2017. O nome de Raquel continuava em relatórios e memórias, mas ninguém imaginava que a verdade ainda estava à espera, escondida em um sistema de dados que só cresceria. Em 2019, mais de 10 anos depois, um cruzamento automático finalmente acenderia o alerta. Um perfil genético compatível havia sido encontrado em outro estado, o DNA de um criminoso reincidente preso em São Paulo. O sistema acusava uma coincidência de 99,9%. O nome dele, Carlos Eduardo dos Santos. E com essa descoberta, o caso Raquel Genofre renasceria das cinzas, para revelar um dos capítulos mais sombrios da história criminal do país. Mais de uma década havia se passado desde a manhã cinzenta em que o corpo de Raquel Genofre fora encontrado na rodoviária de Curitiba. A cidade seguira seu ritmo, as manchetes haviam mudado, e a lembrança da menina parecia ter se dissolvido no tempo. Mas para a mãe, Regina, o tempo nunca passou. Todos os anos, no aniversário de Raquel, ela acendia uma vela branca e deixava uma flor sobre o retrato da filha, ainda no mesmo lugar na estante da sala. Um dia eu vou saber, repetia para si mesma. E esse dia finalmente chegaria. Era maio de 2019 quando o telefone tocou na sede do Instituto de Criminalística do Paraná. Do outro lado da linha, uma voz ansiosa informava: havia uma coincidência genética inédita. O DNA coletado no corpo de Raquel em 2008, preservado com extremo cuidado em tubos lacrados, havia sido comparado com milhares de perfis no Banco Nacional de Perfis Genéticos, um sistema criado anos depois, em 2012, que permitia o cruzamento de amostras de cenas de crime e de criminosos condenados em todo o país. Na tela do computador, os peritos viram o resultado: compatibilidade de 99,9% com um perfil cadastrado em São Paulo. O nome que apareceu na correspondência deixou todos em silêncio: Carlos Eduardo dos Santos, 54 anos. Carlos não era um nome novo para as autoridades. Tinha uma longa ficha criminal: condenado por estupro, atentado violento ao pudor e outros crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Havia sido preso diversas vezes desde os anos 1990 e cumpria pena na penitenciária de Sorocaba. Era um agressor reincidente, frio e calculista, que parecia se mover de estado em estado cometendo crimes semelhantes. A notícia correu como um raio entre os investigadores do Paraná. O delegado Cassiano Alfiero, que chefiava o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, reuniu a equipe. Senhores, parece que encontramos o assassino da Raquel. O caso, antes arquivado, foi reaberto oficialmente. Os autos, caixas de documentos e provas antigas voltaram a ocupar as mesas da delegacia. Era como reviver uma ferida antiga, mas agora com a chance de finalmente fechá-la. O DNA de Carlos Eduardo havia sido coletado em 2013, após ele ser condenado por crimes sexuais em São Paulo. Durante o processo de inclusão no banco genético, o sistema arquivara o perfil junto aos de milhares de outros criminosos. O cruzamento só aconteceu 6 anos depois, quando o Paraná atualizou as amostras antigas de 2008 e as submeteu novamente à análise. Foi nesse momento que o algoritmo identificou a correspondência perfeita. Os investigadores viajaram até Sorocaba para interrogá-lo. Diante das câmeras e da presença dos delegados, Carlos manteve a frieza. Eu não conheço essa menina. Nunca estive em Curitiba. Mas as provas falavam mais alto que suas palavras. O DNA encontrado sob as unhas de Raquel e nas fitas adesivas da mala coincidiam em todos os pontos com o material genético dele. Além disso, uma análise de padrões de deslocamento mostrou que, em 2008, Carlos havia vivido temporariamente em Curitiba, em uma pensão próxima à rodoviária. Ele trabalhava como vendedor ambulante e fazia pequenos serviços de manutenção, o que lhe dava acesso a ferramentas,
malas e, possivelmente, a própria fita adesiva industrial usada para lacrar o zíper. Ao revisarem registros antigos, os investigadores descobriram algo ainda mais perturbador. Carlos já havia sido suspeito, anos antes, de sequestrar e abusar de uma criança em São Paulo, usando o mesmo modus operandi. Atrair a vítima com promessas inocentes, levá-la para um local isolado, cometer o crime e, em seguida, abandonar o corpo envolto em cobertores. Era o comportamento típico de um predador serial. O que tornava o caso de Raquel particularmente cruel era o fato de Carlos ter preparado cada detalhe com calma. Ele a observou na saída da escola, esperou o momento em que ela estava sozinha e a abordou com alguma desculpa convincente. Talvez oferecendo carona, talvez dizendo que conhecia alguém da família. Raquel, educada e confiante, provavelmente não percebeu o perigo até ser tarde demais. Os peritos estimam que o crime tenha ocorrido em menos de 48 horas entre o desaparecimento e o abandono do corpo. A mala vinho, cuidadosamente fechada, revelava algo mais do que frieza. Era um gesto ritualístico, como se o assassino quisesse ocultar o crime, mas também preservar sua obra. Muitos psicólogos criminais classificariam esse tipo de comportamento como um traço de controle extremo, típico de psicopatas. Em junho de 2019, a Polícia Civil do Paraná anunciou oficialmente à imprensa: o caso Raquel Genofre está solucionado. A notícia dominou os noticiários do país. Jornais que uma década antes haviam noticiado o crime como um mistério insolúvel agora estampavam manchetes como: DNA revela assassino de Raquel após 11 anos. Regina, a mãe, foi informada pessoalmente pelos investigadores. Quando recebeu a confirmação, chorou em silêncio por longos minutos. Disse apenas: eu sempre soube que a verdade viria, mesmo que demorasse. O anúncio, no entanto, não trouxe alívio completo. Carlos Eduardo dos Santos já cumpria pena por outros crimes e, àquela altura, jamais sairia da prisão. Ele foi formalmente denunciado pelo assassinato de Raquel, mas negou o crime até o fim. A justiça, ainda assim, o condenou com base nas provas genéticas e na consistência do modus operandi. Durante o julgamento, o promotor afirmou: a ciência falou por Raquel. A voz dela, silenciada há 11 anos, foi ouvida agora pelos fragmentos de DNA que resistiram ao tempo. O caso tornou-se símbolo de uma nova era nas investigações criminais no Brasil. A utilização do banco genético mostrou seu poder em solucionar crimes arquivados, e o nome de Raquel passou a ser citado em palestras, congressos e debates sobre avanços forenses. Para Regina, o tempo não trouxe paz, mas trouxe resposta. E em um país onde tantos casos permanecem esquecidos, isso já era uma forma de justiça. A menina da mala, que por tanto tempo foi um mistério sem nome, agora tinha sua história contada até o fim. E cada nova investigação que usa o DNA como ferramenta de verdade carrega em silêncio um pouco do legado de Raquel Genofre. O julgamento de Carlos Eduardo dos Santos foi um daqueles momentos em que o país inteiro parece parar por alguns segundos para ouvir uma história que já conhece, mas agora com o desfecho que todos esperavam. 11 anos depois do crime que abalou Curitiba, o caso Raquel Genofre voltava aos noticiários, desta vez não como um mistério, mas como uma resposta. No tribunal, as imagens antigas da menina voltaram às telas. O sorriso tímido, os desenhos coloridos, as gravações de programas da época. Cada quadro lembrava o país de que, por trás das manchetes, havia uma vida real, interrompida de forma brutal. O plenário estava lotado. Familiares, jornalistas, policiais que haviam trabalhado no caso em 2008, todos queriam ver o homem que tirara a vida de Raquel. Carlos entrou escoltado, vestindo o uniforme bege do presídio, algemado, o olhar frio e vazio. Não parecia arrependido. Manteve-se em silêncio, evitando cruzar o olhar com a mãe da vítima. O promotor iniciou a acusação com uma frase que ficaria marcada: a ciência trouxe à tona o que o tempo tentou esconder. Raquel foi silenciada, mas seu corpo guardou a verdade. E hoje essa verdade fala por ela. A defesa tentou argumentar que o DNA poderia ter sido contaminado,
que não havia provas diretas ligando Carlos ao local do crime, e que ele sequer estava em Curitiba na época. Mas os laudos, os registros de hospedagem na pensão e as semelhanças com outros crimes que ele havia cometido em São Paulo desmontaram a narrativa. O perito responsável pelo exame genético foi categórico. O DNA encontrado na fita adesiva e sob as unhas da vítima é compatível com o do réu em 99,999%. Essa é uma probabilidade praticamente absoluta. Durante os depoimentos, o clima era pesado. Policiais veteranos que trabalharam no caso anos antes se emocionaram ao relembrar a frustração de não terem conseguido resolver o crime no passado. Um deles disse: "Naquela época era como procurar uma agulha no palheiro. Hoje a tecnologia nos deu um microscópio." Mas o momento mais impactante veio quando Regina, a mãe de Raquel, foi chamada ao banco das testemunhas. Ela segurava uma foto da filha e, com a voz trêmula, contou sobre os dias de busca, sobre a espera que virou desespero e sobre os anos de silêncio. "Eu esperei 11 anos por esse dia. Não para ter vingança, mas para ter paz. Porque toda noite, quando fecho os olhos, ainda vejo o rosto da minha filha me perguntando: 'Mamãe, por quê?'" O tribunal inteiro ficou em silêncio. Alguns jurados choraram discretamente. O julgamento durou 3 dias. No final, o veredito foi unânime: culpado. Carlos Eduardo dos Santos foi condenado a 50 anos de prisão, pena que, somada a outras já em cumprimento, o manteria preso pelo resto da vida. Ao ouvir a sentença, ele manteve o mesmo semblante apático, sem reação. Para muitos, aquilo confirmava o perfil psicológico traçado pelos peritos criminais. Um homem incapaz de empatia, que via suas vítimas como objetos descartáveis. Para a sociedade, o caso Raquel Genofre passou a representar algo muito maior do que a solução de um crime antigo. Era um símbolo de justiça tardia, mas possível. Uma demonstração concreta de que o avanço científico, quando bem aplicado, pode dar voz a quem foi silenciado. Após o julgamento, o governo do Paraná anunciou investimentos para ampliar o banco genético estadual e acelerar a inclusão de novos perfis. Outros estados seguiram o exemplo, e nos meses seguintes, mais de 30 casos arquivados começaram a ser reabertos em todo o país. Entre eles, crimes contra mulheres, crianças e adolescentes, todos com amostras biológicas preservadas à espera de análise. O nome de Raquel passou a ser mencionado em seminários de criminalística e palestras sobre direitos humanos. Em escolas públicas, professores usavam sua história como exemplo nas campanhas de proteção à infância. E, em 2020, a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou uma lei batizada de Lei Raquel Genofre, que instituiu o Dia Estadual de Combate à Violência Infantil. No mesmo ano, a rodoviária de Curitiba ganhou uma placa em memória da menina. Um pequeno memorial, discreto, mas simbólico. Nele, lia-se: Raquel Maria Lobo Genofre, 1999-2008. Que sua história nos lembre de proteger toda criança. Uma manhã de céu nublado, semelhante àquela em que tudo aconteceu. Regina esteve presente. Levava consigo um buquê de flores brancas e uma carta escrita à mão, que depositou aos pés do memorial. Em silêncio, encostou a testa na placa e sussurrou: "Agora você pode descansar, minha filha." Para quem acompanhou o caso desde o início, aquele momento simbolizava o fim de um ciclo, mas, ao mesmo tempo, também o início de outro, o de conscientização e memória. Jornalistas, cineastas e roteiristas começaram a revisitar o caso sob a ótica de suas implicações sociais. O assassinato de Raquel expôs falhas profundas na investigação de crimes contra menores no Brasil e serviu como catalisador de mudanças. Hoje, muitas delegacias especializadas em crimes contra crianças usam o caso como estudo de referência sobre preservação de provas biológicas. Mas, para além dos relatórios e dos debates técnicos, o caso de Raquel deixou uma lição humana e dolorosa. A justiça pode tardar, mas quando vem, carrega a força de todas as vozes que jamais se calaram. Regina vive hoje em silêncio, longe das câmeras.
Evita entrevistas, mas, em uma rara declaração anos depois, disse algo que ficou gravado em quem ouviu. A dor nunca vai embora, mas saber quem foi, isso muda tudo. Porque agora eu posso lembrar da Raquel pelo sorriso e não pela ausência. E é assim que termina a história da menina da mala. Não como uma tragédia esquecida, mas como um lembrete permanente de que a verdade, por mais tardia que seja, ainda tem o poder de iluminar a escuridão. O caso Raquel Genofre, quando solucionado, ultrapassou o noticiário policial. Tornou-se uma história sobre o tempo, a ciência e a persistência da busca por justiça. Foi o tipo de acontecimento que desperta tanto o horror quanto a reflexão. Em 2019, quando o DNA revelou o assassino após 11 anos, o país inteiro reviveu a tragédia. Jornais, telejornais e portais digitais recontaram o caso em ordem cronológica, enquanto o público se dividia entre choque e alívio. Nas redes sociais, o nome Raquel Genofre voltou aos assuntos mais comentados, e milhares de pessoas expressaram solidariedade à mãe. Era como se uma ferida coletiva tivesse sido reaberta. Mas, pela primeira vez, com a possibilidade de cicatrização,